pessoalmente. Boa tarde, pessoinhas. Vamos para a nossa aula de geografia. Hoje, a nossa de geografia, nós vamos continuar as atividades que a gente estava fazendo, né? Então, vamos assistir um videozinho que é sobre paisagem natural. Aí depois a gente continua a nossa aula. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Larissa Mesquita, professora de Geografia, e hoje o nosso assunto é região norte. Antes da gente começar, eu gostaria de te fazer um convite. Se inscreva aqui no canal, clique aqui no sininho. Assim você vai ser notificado cada vez que um novo vídeo for publicado. Não é bacana? Lembre-se que todo o conteúdo do Brasil Escola é gratuito e feito com muito carinho para você. Vamos lá? Meus queridos, quando a gente fala em regiões brasileiras, é sempre bom lembrar que a regionalização oficial do Brasil foi feita pelo IBGE em 1969. Nessa divisão, que também já passou por algumas mudanças ao longo do tempo, afinal de contas, estados foram criados, né, de 69 aos dias de hoje, o Brasil é dividido em 5 regiões administrativas. A região norte é a maior de todas elas. Corresponde a 42,25% do território nacional e é constituída por 7 estados: Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará, Tocantins e Amapá. Bom, vamos começar pensando sobre os aspectos naturais da região norte. Toda listagem de aspectos naturais, a gente sempre pensa na vegetação como o elemento mais marcante, porque é o que nos salta aos olhos, né? O elemento da paisagem que a gente vê. Mas é importante a gente considerar, em primeiro lugar, no caso da região norte, o clima. O clima predominante na região é o clima equatorial. É aquele clima que se caracteriza por elevadas temperaturas e elevados índices de chuvas também. Isso ao longo de todo o ano. Então é sempre quente e bastante úmido. Esse tipo climático, né, o chamado clima equatorial, ele dá origem, portanto, ele ajuda ali o favorecimento do surgimento da floresta equatorial amazônica. Floresta pluvial, você já deve ter ouvido falar assim, ou floresta tropical. Nesse caso específico, é a floresta equatorial amazônica. É a vegetação típica da região norte. Ela se caracteriza por árvores de grande porte, pelo fato de ser muito densa, ou seja, uma vegetação fechada. As espécies são adaptadas a índices altos de umidade. É bastante heterogênea, né? Há quem diga que é a região do mundo com maior riqueza de espécies vivas em todo o planeta. Então, a Amazônia se associa diretamente ao clima equatorial. Esses são fatos marcantes do quadro natural da região norte. Agora, só uma observação. Quando eu falo em floresta amazônica, eu não estou falando da região norte como um todo, certo? Existem algumas vegetações que acabam surgindo em pontos isolados da região norte e que não representam necessariamente a floresta amazônica. Por exemplo, os campos, que surgem em partes de Roraima, o próprio cerrado, que se estende pelo Tocantins, parte do Pará. Então, a Amazônia, ou floresta amazônica, é a vegetação predominante, mas não é a única. O relevo da região norte é constituído basicamente por terras baixas. São terrenos baixos, exceto no extremo norte e no sul da região, onde os planaltos surgem. As planícies são muito comuns, então, ao longo das margens dos rios. E como a região é rica em rios, então as planícies realmente predominam. São terras baixas. Os rios acompanham naturalmente este relevo. Portanto, existem rios mais acidentados na porção norte e na porção sul da região, e os rios planos, que são altamente navegáveis, predominam ao longo da porção central da região norte. É bom lembrar também que na questão dos rios, o grande destaque, sem dúvida, é a bacia amazônica. Afinal de contas, é a bacia mais expressiva da região norte. Essa bacia é considerada a maior do mundo, não só a maior do Brasil, né? Tem um volume absurdo de água doce,
E esses rios são amplamente aproveitados para a navegação, não só de mercadorias, mas também de pessoas. Aliás, a região norte se caracteriza também pelo aparecimento das cidades nas margens dos rios. Os rios acabam funcionando como grandes vias de ligação, de integração dos territórios. Então, é muito comum nessa região que as pessoas façam viagens ou se desloquem por meio dos rios. É bom lembrar, outra observação, é que a bacia do Tocantins-Araguaia também está presente na região norte, especialmente nos estados do Tocantins e do Pará. Um aspecto bem importante da configuração natural da região norte diz respeito aos solos da região. São solos muito profundos, uma vez que a umidade é alta, ou seja, os índices de chuva são elevados, então há muito intemperismo na região, quer dizer, as rochas são desgastadas, formando solos com camadas bem profundas. Mas, embora sejam profundos, esses solos não são ricos, em nutrientes. Eles são, na verdade, pobres em nutrientes. O que sustenta a própria floresta é justamente a própria floresta. O lançamento de grande quantidade de matéria orgânica sobre esses solos é que permite, né, vamos dizer assim, a existência da floresta amazônica. Sem a floresta, esses solos empobrecidos têm um poder de se desgastar muito rapidamente. É por isso que a prática da agricultura, a formação de pastagens na região, acabam sendo muito criticados em função dessa pobreza dos solos. Bom, vamos considerar agora os aspectos demográficos da região norte. Se a gente considerar todas as regiões brasileiras, a região norte é a segunda menor em população, só perde para o centro-oeste. Segundo os dados do IBGE em 2019, são 18,4 milhões de habitantes, representando 8% do total de população do Brasil. Outro índice que chama muita atenção é a população relativa. Lá no caso, são 4,78 habitantes por quilômetro quadrado apenas. Bom, a região ela era, claro, povoada por povos indígenas, diversos povos indígenas, até o século XVII, quando chegaram então os primeiros portugueses, especialmente as missões religiosas, os católicos que vieram para catequizar esses índios e acabaram formando as missões. E também a própria coroa portuguesa, né, tratou de criar fortes militares para garantir o território. Agora, ao longo dos séculos XVII, XVIII, o processo de povoamento foi bem lento dessas regiões. O que garantiu realmente um boom no povoamento foi, sem dúvida alguma, o ciclo da borracha. Isso nós já estamos lá no século XIX. O ciclo do látex, ou o ciclo da borracha, atraiu gente de todo o Brasil, especialmente nordestinos, transformando a região norte em uma das regiões mais povoadas do país naquele momento. Cidades como Manaus, Porto Velho e Belém eram tidas como cidades de grande infraestrutura no final do século XIX e início do século XX. Então, o ciclo da borracha foi o primeiro passo para um processo efetivo de população da região. Agora, esse ciclo da borracha entra em declínio, né? Nós sabemos disso. Por volta ali de meados do século XX, esse ciclo deixa de ser um grande gerador de riquezas para a região. E então o governo federal passa a incentivar o povoamento por meio do desenvolvimento de políticas públicas, onde se destaca principalmente, na década de 1960, a criação da Zona Franca de Manaus. Então, a partir da criação da Zona Franca de Manaus, nós vamos ter fluxos migratórios mais intensos de indivíduos das diversas regiões brasileiras, mas, de novo, especialmente de nordestinos, indo para a região do estado do Amazonas, atraídos pela grande quantidade de indústrias que foram se fixando naquele lugar. A partir da década de 1970 e também na década de 1980, a Amazônia passa a receber indivíduos provenientes de regiões como a do Sul, a do Sudeste, mas agora atraídos por um novo instinto econômico, a questão das terras agrícolas. Por serem terras amplas, por serem terras baratas, então a Amazônia passa a configurar aquilo que a gente considera ou chama de expansão da fronteira agrícola. As terras mais baratas, as terras mais amplas, atraem esses indivíduos que compram fazendas, né, para poder ali implantar projetos agropecuários. Hoje, a região recebe, então, indivíduos de todo o Brasil. As cidades mais populosas são Manaus, Belém e Porto Velho. E também as que mais crescem são justamente as cidades que estão às margens dos rios, como eu disse anteriormente, as grandes vias de integração da região. Outro dado demográfico muito interessante sobre a região norte diz respeito aos povos indígenas.
ela concentra 55% do total de população indígena que existe hoje no Brasil. E é claro que isso está totalmente ligado à presença da floresta amazônica. A maior parte das terras indígenas foram demarcadas naquela região justamente para garantir a sobrevivência da cultura indígena. Bom, a região norte não tem assim uma participação muito expressiva na constituição do PIB brasileiro. Ela corresponde a apenas 5,3% do total de riquezas produzidas no Brasil. E as principais atividades econômicas são, em primeiro lugar, naturalmente, o extrativismo. O extrativismo vegetal, onde se destaca, por exemplo, a exploração da madeira, dos chamados frutos amazônicos, como o açaí, o guaraná, a castanha do Pará, que é um elemento formador de riqueza da região, e o extrativismo mineral, que nas últimas décadas ganhou bastante força, especialmente a partir da constituição do projeto Grande Carajás, no estado do Pará, onde se aplica ali a todas as técnicas e tecnologias avançadas na extração, principalmente de minério de ferro e de manganês. Né? É claro que outros minérios também são explorados na região. Não podemos deixar de pensar, por exemplo, nos garimpos, né, que existem espalhados ao longo de toda a margem dos rios. Ainda considerando as atividades econômicas mais desenvolvidas na região norte, nós podemos estabelecer 3 atividades que têm um crescimento mais significativo nos últimos anos, nas últimas décadas. É o turismo ecológico, claro, né, toda a região está propícia a essa atividade, a agricultura e a pecuária. Pecuária de bovinos, diga-se de passagem. A agricultura comercial e a pecuária de bovinos são atividades extremamente crescentes nessa região, justamente em função da expansão da fronteira agrícola. Os fatores mais importantes nesse sentido seriam as terras mais baratas e os espaços vazios, que permitem a introdução desses cultivos e da criação de animais, da agricultura e da pecuária comercial. A industrialização, que também é praticada na região norte, ela é bastante concentrada em 2 espaços. Na Zona Franca de Manaus, essa área que foi instituída pelo governo federal durante os anos 60, pronta para atrair empresas não só brasileiras, mas do mundo todo, né, pagando então impostos baixíssimos ou até inexistentes, e na cidade de Belém. Agora, é bom lembrar que a industrialização da região norte ainda está em processo de crescimento, ela é bastante incipiente. O que manda mesmo na economia, até os dias de hoje, é o extrativismo, vegetal e mineral. Bom, pessoal, mesmo sabendo que região norte é uma coisa e Amazônia é outra, a presença da floresta equatorial amazônica naquela região é muito marcante. A gente pode pontuar, então, para fechar o nosso assunto, que um dos grandes problemas hoje da região norte tem a ver principalmente com o desgaste da floresta. É um assunto discutido no Brasil, é um assunto discutido no mundo. E a abertura de rodovias, os projetos de mineração, especialmente os irregulares, a questão da posse da terra naquela região, são elementos geradores de conflitos e que estão diretamente ligados ao alto grau de devastação que a floresta amazônica sofre hoje. Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre a região norte. E antes da gente se despedir, você já sabe, né? Curta. Isso. Então, ali, como a gente falou da paisagem da natural, né? Nós já tínhamos falado também um pouquinho sobre a região norte e destaca-se pelas planícies, né? Então, a maioria da região norte é pela planície. Os afluentes, arquipélago, né, que é o amazônico, e o clima equatorial. Tudo que ela falou na atividade, na videoaula ali que ela colocou. E os rios são importantes para a via de locomoção. Vocês perceberam que ela falou sobre a população no Nordeste, que aqui na região Norte, desculpa. Na região Norte é 4,74 habitantes por quilômetro quadrado. Se nós compararmos essa região Norte com São Paulo, por exemplo, que é a região ali que vai estar mais para a região Sudeste, ela vai estar de 7,4 mil habitantes por quilômetro quadrado. Né? Então, é uma região que tem pouco habitante comparado com as outras, né? Que ela tem mais extensão territorial, né? Ela não é com habitantes. Na página 149, tem áreas de proteção da floresta.
A floresta amazônica é a maior riqueza natural da região norte. Por isso, essa floresta precisa ser mantida. As dificuldades enfrentadas para garantir a sua preservação têm aumentado nos últimos anos, pela invasão de pessoas e empresas, o que tem ocasionado um alto grau de devastação, em virtude do avanço da pecuária, das lavouras, da exploração mineral e vegetal, praticada sobretudo pelas grandes mineradoras e madeireiras. Para conter esse avanço sobre a floresta, o governo federal, através do projeto federal, hoje subordinado ao Ministério da Defesa das Forças Armadas, criou em 4 de dezembro de 2007 5 unidades de conservação do Rio Amazonas. Esse projeto, chamado Calha Norte, reúne áreas de proteção da floresta em que se permite a exploração de modo sustentável. Nessas áreas não é permitida nenhuma forma de exploração que possa ameaçar o ambiente. O que é sustentável ali? Está explicando. É a exploração sustentável deve atender necessidades atuais, sem esgotar os recursos que há, né? Sem esgotar os recursos da terra, os recursos naturais. Entre os princípios do desenvolvimento sustentável, destaca-se a importância de preservação dos recursos da floresta. Isto é, eles não devem ser consumidos além da capacidade, que tem de se renovar. Então, a retirada de uma árvore, por exemplo, deve ser substituída por outra da mesma espécie em ritmo adequado. Então, se eu tiro uma árvore que demora 20 anos para crescer, eu tenho que plantar uma que tenha a mesma propriedade dessa que eu cortei, né? Que não acontece muito isso, né? Então, ali embaixo tem para responder no caderno, só que vocês vão fazer o seguinte, tá aqui para a prof explicar. Vocês vão realizar uma pesquisa e fazer no caderno. Vocês não vão só responder essas perguntas que tem na página 149. Vocês vão responder essa no caderno. Qual é a importância para cada região norte do Brasil? É tudo sobre a Calha Norte, sobre esse projeto. Então, vocês vão abrir lá o projeto e vão ver qual que é a importância que ele tem para a região norte, tá? Tá lá explicadinho. Por que esse projeto foi criado? Quem foram os criadores do projeto Calha Norte? Em que ano foi criado? E o projeto está ativo nos dias atuais? Ainda tem esse projeto ou não está mais ativo, ninguém mais está cumprindo, nem nada? Então, vocês vão abrir lá no site, pode colocar lá como Projeto Calha Norte, que vai aparecer, e vão fazer no caderno, tá? A pesquisa e depois vão ler mandando um áudio para a prof, tá? Vão fazer a pesquisa, vão ler ali o que vocês escreveram, pode fazer com as perguntas, quem quiser fazer com as perguntas ou quem quiser fazer em forma de texto, pode fazer, e depois mandar um áudio para a prof, tá? Isso é a nossa aula de geografia hoje. Então, vamos para a nossa aula de ciências. Até daqui a pouquinho.